E aí a consequência é, para quem não se vacinou, principalmente o meu recado, os países, principalmente os países europeus, Estados Unidos, Canadá e outros, estavam super se segurando até aqui para ver o que a Omicron ia causar entre eles ou não. A África do Sul tem uma população nova, tem dificuldade de registro, tem muito mais óbito em excesso do que óbito por Covid registrado, dá conta e mostra. Então eles estavam esperando para ver o que ia acontecer com a população deles com a Omicron. Com esses resultados agora da agência europeia, por exemplo, falando 2 ou 3 doses de vacina, de preferência 3, dão muita proteção contra a Covid, o que eles estão começando a fazer é soltar as amarras. Então, Reino Unido já está abolindo necessidade de máscara, de passaporte vacinal. Eu Átila, acho um tanto loucura fazer isso agora, mas estão fazendo. E alguns outros países estão começando a fazer isso. Porque eles estão percebendo que só quem está sendo internado, ou principalmente quem está sendo internado, são os não vacinados. Então, vou pegar, por exemplo, o pensamento de Quebec ou do Reino Unido. Nas duas regiões, tanto na província de Quebec, no Canadá, quanto no Reino Unido, eles viram que mais da metade dos leitos de UTI, no caso do Reino Unido, 60% dos leitos de UTI com o Omicron, estão ocupados por pessoas que não se vacinaram, pelos menos de 10% que não se vacinaram. Então, qual passa a ser o raciocínio desses lugares? Eu estou com UTI cheia, sim. Por quê? Porque o vírus está causando problema? Não, porque essas pessoas não tomaram vacina. Então, quem começa a ser o empecilho para a economia, para a retomada, para o funcionamento das coisas? Antes era o vírus. 2020, 2021, o pessoal falava, precisamos fechar porque tem muitos casos, precisamos fechar para o sistema de saúde não colapsar. Nos países que vacinaram muito agora, o que está acontecendo? Quem está enchendo o hospital? Não vacinados. Então, o calo no sapato, o empecilho, a retomada nesses lugares começa a ser não vacinados. E aí, isso vira um alvo muito fácil, porque você não precisa mais falar, vamos fechar a nossa economia pelo vírus, eu preciso que vocês se comportem. Vão falar, a gente está fechado porque o pessoal não tomou vacina, a gente está fechado por causa dos anti-vacina aqui. E vão jogar toda a culpa em cima disso. Eu concordo com a parte de serem as pessoas mais internadas. Não concordo com a parte de jogar a culpa, porque depois essa culpa pode ser transferida para outros. A gente está fechado por causa das crianças, a gente está fechado por causa de quem tem diabetes, a gente está fechado por causa de quem tem asma ou outros problemas com a Covid. Então, eu acho muito complicado culpar uma parcela da população por causa de um problema de saúde coletivo. Mas, para quem faz o uso político disso, já virou um alvo muito grande. Então, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, os dois governos já falaram, agora virou uma pandemia de não vacinados. Como se a culpa fosse toda de quem não se vacinou. E não é. Não é nem culpa, na verdade. Mas estão fazendo isso tudo para quê? Para jogar esse peso nas costas de quem não tomou vacina. O que Quebec fez? Criou agora um imposto, ou está criando um imposto para quem não quer se vacinar. Se não quer se vacinar, tá bom, a escolha é tua. Mas você vai ter que pagar muito mais agora imposto, porque eu vou gastar mais com a sua saúde para poder cuidar de você se você for parar no hospital, e você faz o vírus circular muito mais e causa mais problema de saúde do que quem se vacinou. Porque a solução está disponível para vocês. Grécia, Itália estão colocando multa para quem não se vacina. A Áustria está colocando a vacinação obrigatória para as pessoas agora. Todo mundo tem que se vacinar. Singapura virou e falou, se você não se vacinou a partir de dezembro agora, se você não se vacinou e está parando no hospital com Covid, você vai pagar a tua despesa do sistema de saúde público aqui. Você vai pagar a tua internação, porque eu não vou pagar o tratamento de saúde de Singapura. Falando isso, não vou pagar o tratamento de saúde de quem não se vacinou. Então, como eu disse, eu não concordo com isso. Eu acho que atribuir culpa dessa forma é escorregadio e pode gerar problemas para uma série de outras coisas, mas é o que está acontecendo. Então, quem não quer se vacinar, se prepare para você virar o bode expiatório da Covid daqui para frente, enquanto o vírus estiver causando problema em não vacinados dessa forma. E como eu disse, não é pegando o Omicron que você vai estar imune e vai resolver o seu problema. Porque você pode passar pelo mesmo que passou a cantora europeia que resolveu pegar Covid para estar imune, ter um passaporte imune sem tomar vacina e morreu de Covid. 2, você pode ter Covid longa, então mesmo se você se recuperar do vírus, você vai carregar problema pulmonar, neurológico e outras coisas, com muito mais risco do que quem se vacinou por ter pegado a Covid. E 3, a Omicron não necessariamente vai te imunizar. Então, se você quer pegar Covid para estar protegido das outras Covids, primeiro, eu não vejo sentido em querer pegar o vírus para se proteger do vírus. Segundo, parabéns, você não está protegido. Você correu um risco enorme, você correu um risco de ter outros problemas de saúde e
provavelmente com a Omicron agora, isso não vai te dar proteção para as próximas variantes. Então saiba você que não quer se vacinar, que você vai virar alvo de culpa da Covid no mundo, por conta do que os países estão fazendo, e não vai estar protegido do vírus. Você está só colhendo o pior que tem disso. Então os países estão todos transitando para dar mais doses de vacina, vacinar mais as pessoas, e pau na máquina volta a funcionar apesar disso. O Brasil não está em condições de fazer isso, ou vai ter muito problema fazendo isso, porque no Brasil a gente tem, como eu já mostrei no outro gráfico lá atrás, a gente tem várias regiões que ainda não estão vacinadas o suficiente. Nessas regiões, pelo menos, se não no resto do país, a gente ainda vai ter muito problema de hospitalização e de leito faltando por conta da Covid, apesar disso tudo que eu falei para vocês da Omicron. Então, a gente caminha para isso, para as vacinas estarem protegendo as pessoas, mas lá no final de outubro, eu falei, olha, a gente tem alguns cenários para o ano que vem com a Covid. A gente pode continuar como está, com a vacina protegendo todo mundo, ou a gente pode ver as pessoas perdendo um tanto da imunidade e precisando de uma dose de reforço. Foi para isso que a gente transitou. Estamos na 3ª dose agora de reforço para todo mundo. Estou esperando a minha. Ou a gente pode ter uma variante que escape da vacina e aí é voltar a ter problema. A gente está num caminho intermediário desse aqui. A gente tem uma variante de escape, mas é uma variante que escapa parcialmente da vacina. O que eu espero daqui para frente com o vírus, com a vacina, com isso tudo que a gente está vendo? Com a gripe, a gente vê todo ano o vírus escapando da imunidade das pessoas, mas ele só escapa o suficiente para ser transmitido. Então, a transmissão do vírus, tanto a influenza quanto do coronavírus, da Covid, é um vírus respiratório, ele é transmitido pelas vias aéreas, pelas gotículas de saliva, e essa região é protegida por anticorpos no nosso corpo. Tá? A nossa mucosa aqui, das vias respiratórias depende de anticorpos para proteger e não deixar o vírus entrar. É uma região que é difícil de você ter circulação das células imunes todas, é uma região periférica, é um problema. Mucosa de interface com o ambiente externo é uma região bastante propícia a pegar vírus ou bactérias e outras coisas. Então é a mesma coisa com o intestino, com a polio, que eu falei no começo da live. E acontece a mesma dinâmica com a polio. O que acontece com a gripe todo ano? O vírus muda o suficiente para escapar um pouco dos anticorpos e com isso ele consegue infectar as vias aéreas, mas ele não muda o suficiente para fugir completamente do nosso sistema imune. Então ele infecta as vias respiratórias, mas quando ele cai no pulmão, quando ele cai na corrente circulatória, quando ele cai nos vasos sanguíneos, as outras células imunes, que não dependem só dos anticorpos, conseguem barrar o vírus da gripe e a gente não desenvolve uma doença pesada como foi a influenza lá em 1918, que levou 1% da população da época. Com a Covid até agora, com a Omicron, a gente está vendo a mesma coisa acontecer. A Omicron escapou um pouco da imunidade, o suficiente para escapar dos anticorpos que protegem as vias aéreas, então mesmo quem tomou 2 ou 3 doses de vacina ainda pode pegar o vírus, embora quem tomou 3 doses tenha menos risco. Mas quando esse vírus cai no corpo das pessoas, ele não consegue causar o que ele causa em quem não se vacinou. Então, quem está vacinado não vai ter tanta perda de olfato, não vai ter a inflamação no pulmão, não vai ter o comprometimento do pulmão, tem muito menos chance de ter Covid longa e outras coisas. Por quê? Porque não tem vírus chegando no sistema nervoso, não tem vírus causando coágulo no sangue, não tem vírus causando inflamação no pulmão. Porque o vírus consegue invadir um pouco do nosso corpo, mas não tudo. Essa é a proteção que as vacinas ainda dão. As próximas variantes vão acontecer, o vírus vai continuar sofrendo mutações. Terça-feira tem um vídeo aqui no canal explicando como o vírus muda porque surgem variantes. Mas talvez o vírus não precise mudar tanto para escapar da imunidade a ponto dele ser transmitido. Se as próximas variantes escaparem só um pouco da nossa imunidade, elas vão causar infecção de novo nas vias aéreas, mesmo em vacinados, mas não vão causar doença grave e vão ser transmitidas. Se as próximas variantes repetirem o que a Omicron fez, a tendência daqui para frente é a cada onda nova de Covid a gente ter menos casos graves entre vacinados. Embora quem não se vacinou continue se lascando e pegando a doença. Tudo depende agora da dinâmica do vírus e isso a gente não controla. Mas nesse sentido, a Omicron para mim diz sim como a gente pode ver o fim da pandemia. Não é o fim dos casos, não é o fim do vírus, não é porque o vírus ficou mais leve, mas é porque a nossa imunidade, induzida com segurança, com as vacinas de preferência, agora nos dá uma proteção suficiente para o vírus deixar de causar problema.
Então, o que eu acho que a Omicron nos conta sobre o fim da pandemia não é que ela vai imunizar todo mundo e sumir com a Covid, não é que ela é a última variante que o vírus vai jogar na gente, mas é que se o vírus escapar só o suficiente para se transmitir, sem escapar tanto para causar problema em quem já está imune, a gente vai ter uma doença respiratória, como um resfriado ou como uma gripe, a saber qual vai ser a seriedade dos problemas que ele vai causar nas pessoas imunizadas. Certamente está causando menos problema agora e é o que a gente pode esperar para as próximas. Então, era isso que eu ia dizer para vocês sobre o fim da pandemia aqui. A Omicron não quer dizer o fim dessa pandemia, ela não resolve o problema, mas ela mostra que a gente pode estar transformando uma doença gravíssima, hiper preocupante, que ainda está lotando o hospital no Brasil, que ainda deve causar colapso do sistema de saúde de algumas regiões brasileiras, em uma doença que, se acontecer o que a gente vê em Botucatu, pode bater recordes de casos, mas que não vai estar levando as pessoas para o hospital, vai estar levando elas para a enfermaria com casos mais leves. É isso que eu espero que aconteça. Torço para que isso aconteça, porque para mim é a saída mais realista que a gente tem não é o vírus sumir do nada, mas é a gente conseguir domar ele na base disso. E nesse meio tempo estão saindo novos tratamentos, novas terapias que podem ajudar bastante quem está indo para o hospital e até quem não pode se vacinar por outros problemas de saúde. Então eu queria contar para vocês que a gente ainda vai enfrentar uma onda séria. Se preparem para os próximos 2 ou 3 meses, principalmente agora, janeiro, fevereiro e o começo de março, pelo menos, para a gente ter bastante problema. A descobrir em quais regiões dessas a vacinação não foi suficiente para impedir hospital lotado e colapso do sistema de saúde, como aconteceu no Amapá agora. Não sei quanto tempo isso vai durar, a tendência é durar menos do que 2021, porque a gente tem mais proteção, mas a longo prazo, antes do que a gente viu em ondas anteriores, a gente deve sair dessa e a gente deve ter uma proteção. Então, como eu disse, muita gente vai ter contato com a Omicron. Se você teve e pegou Covid, lamento, espero que esteja bem, se cuida bastante, se isola para não passar para outras pessoas, mas se você se vacinou nesse meio tempo, saiba que era isso que a gente estava trabalhando para acontecer, para as pessoas não pegarem o vírus na hora que elas estavam mais vulneráveis. Para se tiver que pegar, se acontecer de pegar, porque o vírus não desaparece do nada, pegar depois de estar protegido. Então, lockdown em 2020, fechamento em 2021, não estava ali para o vírus sumir. Estava ali para garantir a tua saúde lá, para você estar bem agora, vacinado, protegido, para se você pegar a doença agora, não ter um caso grave. E se você chegou nesse ponto e não se vacinou, sinto avisar que você tende a continuar tendo casos graves e outras Covids daqui para frente, e você está perdendo a chance de se vacinar e se proteger e se cuidar, como a grande absoluta maioria dos brasileiros está fazendo. A gente está num país em que cambista que vende passaporte vacinal falso, certificado de vacinação falso, fala para o jornalista que estava fazendo essa reportagem, disfarçado de comprador, que ele devia tomar vacina. O cambista virou para o jornalista que foi tentar comprar um passaporte vacinal falso aqui no Brasil e falou: olha, tá aqui, o preço é esse, mas você devia tomar vacina, né? Vai lá, toma, se protege. Então, cambista de certificado falso de vacinação no Brasil recomenda para as pessoas se vacinarem e o nosso ministro da Saúde tenta pôr medo em vacina. Esse é o ponto em que a gente chegou no Brasil com a vacinação. Mas, pelo menos, a gente está se vacinando e está se protegendo aqui. Vai ter problema pelos próximos dias, mas muito mais leve do que poderia ser se a gente não tivesse se vacinado.